Isso foi rejeitado de pleno em toda a argumentação. Falando ainda em Jair Bolsonaro, que é a figura central do início deste julgamento na primeira turma do STF, o ex-presidente que esteve ontem no prédio do Supremo Tribunal Federal chegou por volta das 9h25 da manhã e se sentou na primeira fila para acompanhar toda a sessão. Acompanhado de advogados, ele passou grande parte do dia em silêncio e mexeu no celular diversas vezes. Cerca de 20 minutos após a chegada do ex-presidente ao STF, a conta dele no X fez uma publicação comparando o julgamento, como a gente acabou de ver, com o jogo entre Brasil e Argentina, que ocorreu na noite de ontem, derrota para o Brasil. A deputada Sâmia Bonfim, que também estava presente nessa sessão, relatou em entrevista ao UOL que o ex-presidente passou a maior parte do tempo em silêncio. O advogado e assessor dele, Fábio Van Garten, lhe ofereceu um copo d'água. Bolsonaro negou e só aceitou quando o Van Garten voltou com a garrafa lacrada, né? Ele havia, inclusive, medo de ser envenenado ou algo do tipo. Por volta das 4 horas da tarde, Bolsonaro permaneceu de olhos fechados por alguns minutos. Às 4h16, com o julgamento em curso, publicou uma mensagem em suas redes sociais. Nesta nova postagem, o ex-presidente critica o Supremo Tribunal Federal, argumentando que a Corte tem alterado suas regras e jurisprudência de forma específica para determinados casos e réus. E é justamente sobre isso que a gente fala, sobre as críticas de Bolsonaro ao STF. Nessa mesma publicação, que já vai aparecer aí na sua tela, o ex-presidente listou diversas situações questionando o entendimento da Suprema Corte, inclusive mencionou que trata-se da sequência de casuísmos mais escandalosa da história do judiciário brasileiro. A gente vai conferir então essa publicação, essa mensagem na íntegra, enquanto você continua aí a deixar o seu like, a deixar a sua curtida para a gente já alcançar a nossa segunda meta de 100 likes. Vamos lá, um texto um tanto longo, mas a gente vai ler aqui tudo para vocês. Em dezembro de 2023, com a PEC 12.100 já em curso, o STF alterou o regimento interno para que as ações penais originárias deixassem de ser julgadas no plenário e passassem a tramitar nas turmas. Agora, há apenas 2 semanas do meu julgamento, o STF mudou novamente seu entendimento sobre a prerrogativa de foro, ampliando sua consequência para alcançar réus que não exercem mais função pública, contrariando jurisprudência consolidada desde 2018. No meu caso, a própria acusação afirma que os supostos atos teriam ocorrido durante e em razão do exercício da presidência da República, o que atrairia não só o foro por prerrogativa de função, segundo eles mesmos, mas todas as garantias a ele inerentes, incluindo o julgamento pelo plenário, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1 do regimento interno do STF, que estabelece expressamente essa competência quando se trata de um crime comum atribuído ao presidente da República. Preservar o foro por um motivo carimbado, mas negar o julgamento pelo órgão competente é transformar a Constituição e o regimento em um self-service institucional. Escolhe-se o que serve ao objetivo político do momento e descarta-se o que poderia garantir um julgamento minimamente justo, argumenta Bolsonaro, que continua. O Supremo faria isso se o réu fosse outro ex-presidente. O momento conveniente dessas alterações mostra que a regra foi criada para mim e depois de mim poderão mudar novamente. Pior, quando se tratava do meu opositor, se referindo ao atual presidente Lula, o Supremo anulou tudo justamente dizendo que não foi obedecido o foro competente. Trata-se da sequência de casuísmos mais escandalosa da história do judiciário brasileiro, adaptações regimentais e mudanças jurisprudenciais feitas sob medida, com nome, sobrenome e prazo de validade. Com a palavra, juristas, legisladores e todos os que estão enxergando esses absurdos, argumenta Jair Bolsonaro nessa longa postagem feita ontem durante o primeiro dia de julgamento. E, Omar, queria que a gente analisasse aqui junto também esses